Olá, meus melhores! Professor Gil Matos, Língua Inglesa, aqui na plataforma do professor Valnei Oliveira. Vamos começar um trabalho que envolve dicas, estratégias para você que vai fazer algum concurso público que envolve a língua inglesa. Tudo bem? Aqui é meu Instagram, GM Magister, um Instagram da área de educação, onde eu trabalho além da língua inglesa, literatura, trabalho com arte, trabalho com educação. Mas quando nós falamos em concurso público, o principal caminho é você olhar para o edital do teu concurso e você ter que estabelecer as estratégias certas, principalmente em língua inglesa, porque você normalmente tem 5 questões nos concursos públicos, os editais pedem compreensão de textos, vocabulário fundamental e uma gramática básica. Essas são as linhas gerais da maioria dos editais de concursos que envolvem a língua inglesa. Já que nós estamos falando em estratégias, eu tenho duas que são importantes para nós trabalharmos textos na língua inglesa. A maioria das questões, ela te pede uma leitura específica. Entenda que vocês têm textos de 20, 30 linhas e há bancas que trabalham textos de 50 e até 100 linhas. É claro que você não vai dizer para você mesmo que você vai querer traduzir palavra por palavra. Este é o primeiro erro que você comete, querer traduzir palavra por palavra. Quando o edital pede compreensão de textos, ele vai exigir de você uma estratégia. É uma leitura específica. Observe que está escrito bem aqui, scanning. Scanning é uma estratégia de leitura onde você, enquanto leitor, atendendo ao que o comando pede, você busca o trecho do texto citado no comando. Não faça nada diferente disto, porque você não tem só a área de língua inglesa na prova. Você ganha um tempo, você ganha a segurança de entender. Eu só preciso fazer isto. O skimming é uma leitura geral, que em algum momento a questão pode pedir, quando ela coloca no comando, qual é a principal ideia do texto. Mas aí existem caminhos para você produzir essa leitura, que é uma leitura geral, mas não quer dizer que eu vou ler palavra por palavra, eu vou buscar compreender. Vou mostrar na prática para vocês isso ao longo da nossa aula. Primeiro texto, observe bem. Quando o aluno ele fica diante de um texto, ele naturalmente já quer produzir a leitura. Não faça isso, a estratégia não é esta. Você vai olhar o texto, independente do formato dele, e você vai para a questão, vai para o comando. Observa que a primeira questão, ela já define algo para ti. E algo muito favorável. Isso você vai usar durante a leitura. No inglês, é muito comum nós termos os cognatos verdadeiros. O que são os cognatos verdadeiros? São aquelas palavras que na língua inglesa elas ficam muito próximas daquilo que nós temos no português. Isso é o ponto favorável para a tua leitura. As bancas trabalham dessa maneira. Quando eu vejo o comando lines, aí eu tenho um trecho bem aqui, ó, linhas 3 a 7. Isso aqui lembra português, né? Lembra contém uma relação. Então, a minha leitura não vai ser uma leitura geral, ela vai ser uma leitura específica. Só tenho que ler este trecho. Observa as alternativas. Repetition, repetição. Opposition, oposição. Comparison, comparação. Letra D, cause and effect, causa e efeito. E a letra E, negation. Professor, está muito fácil. Não, você está começando o trabalho para ganhar segurança. Nós não vamos subestimar em nenhum momento a possível facilidade de uma questão. Vamos nos sentir seguros. Então aqui está muito favorável. Eu tenho que ler apenas esse trecho. Só que é muito importante que, ao ler o comando e ler as alternativas, eu tenha um entendimento que eu estou filtrando a proposta do que eu tenho que fazer no texto. Eu tenho que ler esse trecho e entender qual é a relação que existe nesse trecho. Eu volto para o texto. Eu vou localizar o trecho 3 a 7. Tu tem aqui, ó, da palavra programa até onde você tem aqui mobility. Qual é o processo de leitura? O que eu acabei de antecipar no comando. Eu promovo uma leitura valorizando o quê? Valorizando todo o aspecto ligado às palavras que são próximas da língua portuguesa. Então aqui eu tenho programa. Eu vou ler aqui included, professor, parece incluir. Programa inclui 18 esportes. Aí eu não sei o que é in which. Quando você não souber, não fica esperando vozes do além na hora da prova, não. Você segue a tua leitura. O programa incluiu 18 esportes, 4.000 atletas, 130 não sei o que participaram. Eu estou lendo como aluno que não sabe inglês. Esse não sei o que tu vai ter na hora da tua prova, mas o não sei o que diz, não sei o que, eu sigo a minha leitura. Eu tenho que compreender o texto. Então, o programa 18 Esportes, 4.000 atletas, 130 não sei o que participaram. Os 12 dias do evento, eu não sei o que é LED. Professor, LED não é lâmpada? Não vamos
ter esses raciocínios simplistas. Se você tiver dúvida, não promove uma tradução diante da dúvida. Segue adiante. Os 12 dias do evento, não sei o quê, há uma série de infraestrutura, eu não sei o que é changes. Aqui é o auxiliar do futuro, infraestrutura que, não sei o que, melhorará a qualidade de vida dos na Grécia. Especialmente grupos de pessoas com uma restrita mobilidade. Acabou minha leitura. Professor, a gente nem traduziu tudo, não precisa, você tem que compreender. A pergunta é, o que contém nesse trecho de relação? Eu tenho um evento. Professor, que evento é esse? É um programa, eu sou leitor, eu quero entender que tipo de evento é esse. Não vai fazer mal nenhum eu querer confirmar essa ideia, porque ele pediu trecho 3 ou 7. Eu tenho 2 linhas acima. Olha o meu olhar rápido. Jogos Olímpicos. Jogos Paralímpicos. É esse o evento, é esse o programa. Ele tem esportes, atletas, 130, que seriam 130 países. E os 12 dias do evento promoveram alguma coisa na infraestrutura. Quando ele fala em infraestrutura, ele fala em qualidade de vida. Qualidade de vida para as pessoas com mobilidade o quê? Restrita. Aí eu vou ensinar algo para vocês. Nem tudo é inglês. Por quê? No momento que eu entendi o texto, compreendi, e eu vou para a pergunta, qual é a relação que eu percebi aqui? É uma relação de repetição? Eu não vi repetição. Eu vi a citação de um evento, o que aconteceu durante o período do evento e o que isso oportuniza para a comunidade. Não é oposição nem comparação. O que é que nós temos? Uma relação de causa e efeito. Um evento que acabou mexendo na infraestrutura e esse mexer na infraestrutura foi necessário, que era um evento paralímpico. Então, eu compreendi o texto, eu consegui chegar no gabarito. Tudo bem, meus melhores? Perceberam? Eu vou buscar leituras objetivas, buscando um apoio exatamente naquilo que é o cognato verdadeiro, aquilo que no inglês faz com que eu seja um leitor atuante, uma leitura ativa, ainda que eu tenha as dificuldades de vocabulários que eu não conheço. Essa é a proposta natural de concursos. Segundo texto, mais um texto de porte mediano. Muitos concursos trabalham esse perfil de texto, mas para as bancas que, por exemplo, fazem bancários, administrativos, eles trabalham um texto grande, eles te pedem para você localizar tais linhas ou tal parágrafo. Então, vamos exercitar a estratégia. Observa o comando. The word, sempre começando pelo comando. The word this refers to. Tu vais colocar na tua anotação um asterisco bem aqui. Este é um comando padrão da maioria das bancas de concurso público. É quando ele te pede para localizar uma informação. Então, você tem que ter a expertise de leitor. A palavra this se refere a quê? A banca, ela vai promover dentro do comando o destaque à palavra e dentro do texto ela pode colocar em negrito, itálico, sublinhado. Ela faz isso para te ajudar. Sempre, tá? Onde é que está a palavra this? Eu vou ler aqui o texto, eu percebo que ela está bem aqui, ó. This. Só tem ela uma vez. With this information. Com esta informação. Então, a que se refere o this? É uma informação. Agora vamos para a prática de leitor. Eu tenho o início do texto, ponto e seguida. Com esta informação, vírgula. Que informação? Ela já foi dada. Olha a minha leitura. Eu tenho um período anterior com esta informação. Está aqui a informação. É algo prévio. Então, o que me interessa enquanto leitor é o período anterior. Guarda essa dica do professor Gil. Este tipo de comando é muito comum em provas de concurso. Ele te dá uma palavra, te dá um trecho, te pede a que ela se refere. Você localizou, você vai perceber que, pela lógica, eu tenho que buscar uma informação prévia. Com esta informação, os cientistas podiam trabalhar... Que informação? Está aqui em cima. Então, eu vou ler esse trecho. Vamos ler? Eu, professor, eu não sei o que é had just. Não tem problema. Eu participar no passado. É uma referência típica dos verbos em inglês quando eu tenho o ED. Eu participei, projeto, para determinar o mínimo size, tamanho, para o seu size. Tu nunca compraste roupa na Shopee? A linguagem é universal. Hoje você não vê mais tamanho, PMG, é o size, né?
você tem um short, medium, large, o extra large. Então, a banca te pede vocabulário fundamental. E o que é vocabulário fundamental hoje numa sociedade globalizada? Tem que estar antenado. O que para ti é uma dificuldade, para a banca é uma normalidade. Você tem que conhecer. Tá? Eu participei de um projeto para determinar o tamanho mínimo de uma floresta, fragmento de uma floresta, necessário para salvar nativas espécies de animais e plantas da extinção. Professor, eu consegui. Claro, tu está seguindo uma estratégia. Eu estou usando a lógica dos cognatos que é presente nas bancas. Então, a informação é que alguém participou de um projeto que está focado no espaço de uma floresta para salvar espécies nativas de plantas da extinção. Matei a ideia, a compreensão está aqui. Eu vou para as alternativas. A que se refere o this? Letra A. Utilização de muitas, não sei, professor, o que é valuable? A utilização de muitas espécies nativas. Vamos olhar aqui para o Gil? Sou professor de linguagens. Isso envolve português, literatura, redação, língua inglesa. Tudo bem? Nem sempre é só saber uma língua estrangeira. Vamos lá. Como é que começou a letra A? Utilização de muitas não sei o que espécies nativas. Eu te pergunto, a informação é de alguém que participou de um projeto que quer estabelecer, usar aqui um fragmento de uma floresta para preservar, para salvar espécies nativas de plantas da extinção. Tudo bem? O verbo utilizar, ele tem uma ligação coerente com plantas? O projeto não é para utilizar plantas, o projeto não é para utilizar espécies nativas, o projeto é para salvar as espécies nativas. Então, quando eu olho o verbo utilizar, utilizar tem uma relação muito mais coerente, utilizar o espaço da floresta. Vocês estão percebendo? A banca quer ver que tipo de leitor tu és. Porque tu vais entrar na instituição que tu estás buscando, tu vais passar nesse concurso. No dia a dia você vai ter uma rotina de leitura. Sabe aquela ideia de que uma vírgula mal colocada altera a estrutura? Como eu digo para o meu amigo professor Valnei, aquela lei que você não soube interpretar, você vai ter um probleminha, porque ela te diz uma coisa, você vai para um outro caminho. Então, interpretação. Utilizar, ele é muito mais lógico para a ideia da floresta. Utilizar a floresta, o espaço da floresta. Letra A está errada. Tudo bem? Mas, professor, tem espécies nativas. Deveria ser que preservação e não utilização das espécies nativas. Na letra B, necessidade urgente de salvar os pássaros da extinção. Agora vai, professor, vai pensar um pouquinho mais, porque em nenhum momento o texto falou em um animal específico. Ele colocou animals, ele não falou em birds. O que é birds? Pássaros. A banca está pedindo atenção tua para o detalhe. Eu não tenho pássaro, eu tenho animais. Não fica deduzindo, buscando caminhos que o texto não te oferta. Tudo bem? Está fora a letra B, por esse motivo do birds aqui. Da letra C, size, opa, está lá no texto size. E está bacana, o tipo da floresta, o tamanho da floresta, necessário para as reservas de vida selvagem. Mas eu não sabia o que era wildlife. Eu entendi aqui, ó, tamanho da floresta necessário para as reservas de vida. Eu não sei o que é wild. O que eu faço, professor? Vai para a próxima letra. Destruction of thousands of native species. Destruição de milhares de espécies nativas. Vamos lá. Professor, o texto fala em extinção, mas ele fala em salvar as espécies da extinção. Então, a letra D deveria ter uma redação melhor. A ideia não é sobre a destruição das espécies nativas, é sobre a evitar a destruição, salvá-las da extinção. E o segundo erro na letra D é que em nenhum momento do texto aparece thousands, aparece milhares. Então, eu eliminei a letra D por dois motivos. É uma redação que não tem uma redação bem construída e eu não tenho thousand dentro do texto, alternativa certa, alternativa C. Tudo bem, meus melhores, ok? Aí você vai perceber que esse é um caminho que nós precisamos ter atenção aos detalhes após uma compreensão. Tudo bem, meus melhores?